Muito bem. Então, nosso assunto, para sermos, ah, para sermos um bocadinho diferentes, o nosso assunto é sobre o catecismo, o catecismo menor de Westminster, né? Nós tomamos a decisão de estudarmos o catecismo, porque, na verdade, entendemos que ele tem uma certa sistemática e ele também ele é um resumo da nossa fé, daquilo que nós confessamos, né? Eu acredito que você queria pedir que você tivesse com a sua Bíblia, né? Ou a Bíblia no papel ou a Bíblia no telemóvel, que nós pudéssemos, ao momento que nós fôssemos trabalhando aqui esses pontos aqui, nós pudéssemos ir lendo e também meditando. Outra coisa, se você tem o seu breve catecismo aí, que nós enviamos para o grupo do WhatsApp, você também, se quiser, pode acessar aí o seu catecismo, ok? Nós estamos na pergunta 17. A pergunta 17, ela, na verdade, é uma continuação das outras perguntas que nós trabalhamos na semana passada, principalmente com respeito aos efeitos da condição humana do pecado, não é? Nós vínhamos trabalhando a questão das escrituras, a importância das escrituras, depois começamos a falar sobre o ser de Deus, falamos um pouco sobre a Trindade Santa, as personalidades da Trindade, falamos um pouco sobre o reino de Deus, a providência de Deus, a amplitude dessa providência, até onde alcança essa providência de Deus, não é? A manutenção deste reino, não é? Visível e invisível de Deus. E então falamos um bocadinho sobre esse período, essa extensão de tempo, que é o período do mundo visível, né? Temos o mundo invisível e temos o mundo visível. Então, falamos um bocadinho sobre isso também. Entramos, então, na questão do pecado, o que é o pecado. Depois falamos um bocadinho sobre a lei de Deus, e quais são as pessoas que estão incluídas nessa condição de pecado, trabalhamos o pecado em si. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre os efeitos, né? Os efeitos, quer dizer, as consequências. E eu gostaria de compartilhar a minha tela já nesta palavra, nesta frase, que é fundamental para a nossa continuidade aqui, enquanto nós estamos a estudar, né? Essa frase inicial é essa que vocês estão a ver aí, eu espero que vocês todos estejam a ver meu ecrã, que diz: somente podemos conhecer a Deus se estivermos convictos da nossa miséria, certo? Então, isso é muito importante. Esse é o nosso ponto, o ponto de apoio, o ponto de início, né? Ninguém pode conhecer a Deus se não estiver seguro de uma coisa, que a tal pessoa é miserável, não é? Ninguém que possa conhecer a majestade de Deus, a Deus, ninguém que não tenha essa condição, jamais vai conhecer a Deus. Por isso, nós começamos com o Salmo, agora nós vamos começar com o Salmo 60,
Estão a me ouvir? Sim, pastor. Então está. É o Salmo 66. O Salmo 66, o versículo de número 18. E eu, desde já, peço ao Luiz Fernando para ler o Salmo 66, 18. Faz favor, meu irmão. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Muito bem. Então, esse é o nosso ponto inicial, não é? Se eu atender, se eu contemplar a vaidade no meu coração, o Senhor não me atenderia, ou o Senhor não me ouvirá. Isso significa que nós jamais podemos ser ouvidos por Deus, e aí que está. Aí você está certo de uma coisa: Deus só ouve pessoas que estão convictas da sua miséria. Na verdade, o vaidoso não terá como ser ouvido pelo Senhor, né? Outro ponto, né? E é um dos salmos que nós também oramos, é o Salmo 51. O Salmo 51 nos diz, nos fala sobre a oração de Davi, quando ele tomou a decisão de adulterar com a esposa de Urias, e depois, então, da exposição do seu erro, ele tem justamente a convicção de que ele é um grande pecador, miserável, e o Salmo 51 também, vale a pena você ler e fazer dele a tua oração. O Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua misericórdia, a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu conheço, veja aí o versículo 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, o meu pecado nunca está de vez em quando, ele está sempre. Tá? Então, isso é muito importante para nós. É claro que existe uma série de textos, existem textos que nos vão levar a essa convicção daquilo que nós estamos a dizer aqui. Somente então podemos conhecer a Deus se estivermos convictos da nossa miséria. E para começar, então, uma continuidade, como eu disse, né, uma continuidade do assunto passado, que era pecado, as consequências do pecado. Agora, a pergunta número 17 do nosso catecismo diz: qual foi o estado a que a queda reduziu o ser humano? Qual foi? Então, perceba na resposta, a resposta é justamente essa. Veja aí, a queda reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. O Keren, você pode ler para nós a pergunta 17, mais uma vez, e a resposta dela? Faz favor. Qual foi o estado Qual foi o estado a que a queda reduziu o ser humano? A queda reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Muito bem. Então, quando nós, não sei se os irmãos vão se lembrar, mas quando nós estávamos a falar nas outras quartas-feiras, nós enfatizávamos que o ser humano ele não é pecador apenas porque peca,
não é? Peca por palavras, por atos, por omissões, não é? O ser humano é um pecador porque está submetido ou reduzido a um estado de miséria, ok? Então, é isso que nós vamos estudar um bocadinho. Quer dizer, quando os nossos primeiros pais, eles foram contra a ordem de Deus, a verdade é que eles desobedeceram, foram sentenciados. Lembra de Gênesis 3? Eu espero que você já tenha lido Gênesis 3 algumas vezes. E então eles foram expulsos. Vejam que, figuradamente, em Gênesis capítulo 3, nós já estudamos esse Gênesis 3 aqui, mas é bom voltarmos a falar, quando os nossos pais foram expulsos, justamente é uma ilustração mostrando aqui eles não podiam permanecer no âmbito de comunhão e justamente naquela condição, porque haviam morrido. Vocês se lembram da morte como um sinônimo de separação. Se lembram disso? Um sinônimo de separação. Então, eles ficaram separados de Deus. E é por isso mesmo que a queda reduz o ser humano a esse estado de pecado e de miséria. A palavra miséria é muito importante. A primeira condição que você deve se lembrar de você é que você e eu, não é? Que você e eu, nós somos miseráveis, certo? Nós somos miseráveis. O mundo está na miséria. Essa miséria, o que nós poderíamos definir como miséria? Quem podia ajudar aqui para nós esse sinônimo de miséria? O que é miséria, afinal? O que é miséria? Quem nos ajuda aí? Podemos ouvir em espanhol, em português de Cabo Verde, de Angola, do Brasil. Pastor, para mim, miséria significa, ou seja, não ter mesmo nada, não ser mesmo nada, estar mesmo na miséria, não ter, por exemplo, falando no termo do mundo, não ter dinheiro, não ter trabalho, não ter comida, estar na miséria, ser um sem-abrigo, pronto, neste Muito caso. bem, é isso. Do ponto de vista físico, Exato. é justamente isso. Vale a pena você agora transportar isso para todas as áreas da vida do ser humano. Não é? Podemos ler também agora Mateus capítulo 5, versículo número 3. Então, a Cláudia pode nos lembrar desse versículo, Cláudia? Mateus capítulo 5, versículo 3. O que está lá? Cláudia? Mateus 5:3. Isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Nosso Senhor Jesus diz a respeito dos humildes de espírito, na versão da Cláudia, que é uma versão atualizada, é uma versão mais branda. Ali foi colocado bem-aventurados os humildes, mas no original do Novo Testamento, do grego, está ali bem-aventurados os pobres de espírito. Eu não sei se você já ouviu alguém comentar a respeito de outro, dizendo assim, fulano é um pobre de espírito, como se tal pessoa fosse uma pessoa ruim, né? Mas, na verdade, é isso mesmo.
Não é nada diferente. É pobre de espírito no seu sentido mais restrito, que é ser um pobre miserável, não é? Pobre, miserável, cego, nu, não é? Todos aqueles sinônimos que você pode adotar aí para miserável. Na verdade, a palavra miséria vem de um vocábulo latino. A palavra miséria vem de misero, que tem a ver também com algo que é todo feito em pó, algo que como é que eu digo? Vamos pegar aí um material e quebrá-lo, até ficar todo em pedacinhos. Então, a palavra miséria é justamente isso. Quando nós dizemos que o pecado reduziu o ser humano a um estado de miséria, é justamente isso que queremos realmente dizer, ok? Então, vamos aqui para alguns pontos, para entender melhor. Estão vendo aí a tela? Então, o primeiro ponto é entendermos que o ser humano, nós, né? Não estamos a falar nós depois de Cristo, nós estamos falando nós na nossa realidade humana, certo? Então, a primeira questão aí que nós devemos lembrar é que o ser humano perdeu o seu estado original. Como é que o homem foi criado? Vocês se lembram? Nós falamos um pouco sobre isso, né? O homem foi criado um ser em comunhão com Deus, a imagem de Deus, né? O homem foi criado em plenitude, um ser pleno, cheio de livre-arbítrio, pronto para fazer suas escolhas, um homem com razão, um homem livre, um homem independente, não é? Porque ele podia tomar as suas atitudes. Ele foi criado à imagem de Deus, mas ele perdeu esse estado original, ok? E não só isso, ele tem um aspecto moral também, ele é um ser plenamente moral. O homem, quando foi criado, ele foi criado pleno de moral. Então, ele vivia a santidade de Deus, vivia a justiça de Deus, ele vivia todas aquelas condições que Deus possuía, né? Isso é importante. E quando ele desobedece, ele perde essa condição, ele deixa de ser fundamentalmente justo. Então, a questão aí é que, como ele agora é injusto, ele cai da condição, não é? Capítulo 3, versículo 5 de Romanos, você... Pastor, tem duas, fazer uma interferência aqui. O Luiz Fernando, ele levantou a mão e tem uma pergunta no chat, da Jurelma. Primeiro, você pode atender o Luiz Fernando? Sim, Luiz, por favor. Desculpa, eu não estava vendo. Não, pode deixar. É porque faça o seu comentário. Você estava falando sobre miséria, e como tem um pessoal de Cabo Verde, aí, lá em Cabo Verde tem um arbusto que se chama miséria, né? E deve ter alguma razão para isso, né? Talvez eles possam até colaborar. Né? Olha o Edmundo aí. O Edmundo ouviu, será, o comentário do Luiz Fernando? Em Cabo Verde tem o quê? A gente não ouviu a outra parte. Tem um arbusto que chama-se miséria. Um arbustre? Um arbusto. Arbusto, uma árvore. Arbusto. Uma árvore. Árvore. É um pequeno... Aquela árvore que tem em São Martino, Edmundo. Aquela árvore que tem na estrada em São Martino grande, lá na frente. Não, só sei aqui em Santiago, eu não sei disso, não.
É uma árvore que suga água e faz toda a terra ficar árida e seca. Não, essa É daqui é a acácia americana. Essa que a gente tem aqui, ele consegue sugar o terreno, ele não deixa mais nenhum tipo de planta crescer ao redor dele. Quando ele é uma árvore assim de uns 5, 6 anos, ele já tem ela é assim tão frondosa, ele consegue sugar 300 litros de água no tempo de mais calor. Ele Então, tem raízes que estraga também. eu vi na TV, e eles, por acaso você falou o nome, miséria, porque eles que o nome desse arbusto, dessa árvore, né? É uma árvore grande mesmo. Essa aqui é a acácia americana. Talvez, Luiz Fernando, a árvore que você está a falar, a mísere, ela é de Guiné-Bissau. Talvez. Aqui não. Bom, que está na África, nós não temos dúvida. Não é? É. Então, mas é interessante, pode ser realmente uma miséria mesmo, né? Mas a Jurelma chegou, entrou, damos as boas-vindas à Jurelma, e a Jurelma faz uma pergunta aqui, ela diz assim, pastor, será que esta vida é tudo que há? É isso mesmo, Jurelma? Sim. Então, Jurelma, eu vou dizer assim, de uma maneira muito clara para todos. Realmente é tudo que há. É tudo que há. Só não é pior porque Deus está presente. Certo? Porque Deus está presente. Então, a grande bênção é que Deus está presente, porque se Deus não estivesse presente, então a sua graça, não é? Porque o que é a graça? Vamos lembrar daquilo que a Keren disse na aula, no estudo passado, quarta-feira passada, a Keren aí lembrou de uma definição de graça e misericórdia, não é? Então, Keren, você lembra que você comentou sobre isso? E a graça é um favor imerecido, quer dizer, é aquilo que nós não deveríamos receber e Deus nos dá, não é? Então, a graça de Deus está presente aqui. Mas, do ponto de vista da nossa humanidade, Jurelma, é isso mesmo, viu? Não existe nada. O que nós temos são resquícios de um mundo onde Deus se fez presente em comunhão com o homem. É por isso que nós sempre dizemos que o que nós encontramos na Bíblia, em termos de esperança, é a volta ao retorno, é um retorno à volta à nossa condição original, porque nós perdemos toda a condição de uma plenitude de vida. Então, nós perdemos o nosso estado original. Isso revela a nossa condição de miseráveis. Essa é a verdade. Isso é muito duro falar, né? É duro falar isso. As pessoas elas não estão acostumadas, elas acham que Deus ele é bom, né? Ele está presente. Então, como Deus é bom e está presente, tudo pode ser motivo de uma plenitude. Na verdade, nós não sabemos o que é a plenitude de Deus. Né? Vamos ler dois textos aí. Um que estão vendo aí na tela, um que está em Romanos 3:5 e outro que está em Romanos 6:23. Então, vamos aproveitar, não é? Vamos aproveitar aí. Vou pedir ao Edmundo para ler Romanos 3:5 e o Johnny para ler Romanos 6:23.
Então, por favor, o pastor Edmundo nos ajuda aí com Romanos 3:5. Está aberto? Yeah. E se a nossa justiça não for... Se a nossa justiça não for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Ele, Paulo, fala como homem. Isso mesmo. Vamos ficar com a segunda parte desse versículo, que é uma maneira de Paulo falar retoricamente, não é? Quando nós falamos de uma pergunta retórica na Bíblia, nós estamos percebendo que já existe uma resposta positiva, não é? Então, como diz aqui, a segunda parte diz assim: porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? A pergunta é: seria Deus injusto em trazer a ira dele sobre nós? Não é? E a pergunta é: claro que não. Claro que não. Deus é justo justamente fazendo isso, derramando sua ira sobre nós. Uau! Isso é muito forte, não é? Isso é muito forte. Talvez nós não estamos acostumados em pensar num Deus irado. E por que Deus se ira? Justamente por causa da sua justiça. Ele derrama a sua justiça sobre o pecado e sobre a condição de uma humanidade pervertida, não é? Vamos mais um bocadinho, vamos ler Romanos 6:23 agora. Verifique aí na sua Bíblia, Romanos 6:23. Por favor, Johnny, pode nos ajudar? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, perceberam aí? O salário do pecado é... Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E você percebe aí que a palavra salário foi muito bem colocada aí, justamente porque a consequência, quer dizer, o efeito do pecado é justamente a morte. Agora, entenda uma coisa, a morte aí é sinônimo de quê mesmo? Lembra que nós falamos que a morte tem um sinônimo de separação, não é? E não de finalização. Então, a morte aqui é justamente a separação de Deus. E por isso mesmo entramos no item número 3 aí da nossa tela, quando você tem aí os efeitos da miséria humana. Qual seria aí um bocadinho a mais sobre a miséria humana? Sofremos os efeitos de uma separação de Deus. Então, quando nós falamos de miséria, nós estamos falando de uma miséria física, aquilo que a Vânia colocou, não é? Quando definimos o que é uma pessoa miserável, uma pessoa na miséria, né? Pensamos geralmente, né? Ela está doente, ela não tem saúde, ela está pobre, ela está desempregada, ela está sem relacionamentos. Então, esse é o aspecto da separação de Deus, mas não é só física, mas é uma separação de Deus do ponto de vista psicológico, social, mental e todos os outros, né? Todos os outros efeitos. Percebem isso? Tudo aquilo que tem como consequência, quando você percebe a consequência do ser humano, está aí um pouquinho mais no ponto número 4. Veja aí o que acontece. O ser humano, o homem,
não é? Ele foi desumanizado. Essa palavra é muito importante para nós, certo? Quando nós pensamos no ser humano hoje, ele não é um ser humano, mas ele é um ser desumano. Percebe? E não só isso, ele se autodestrói. Ele se autodestrói. Vamos ler aí Oséias. Você percebe aí Oséias, junto dos profetas menores, né? Junto dos profetas menores, diz que Oséias, como profeta menor, ele tinha apenas 1,20 m de altura. Então, é isso mesmo, Keren? Ele era profeta menor porque era pequeno? Por que ele é chamado profeta menor? Eu sabia, mas agora já passou. Tinha menos de 1,5 m, minha filha, tu não sabes. É uma brincadeira. O irmão disse, quando começou a profetizar, era menor de idade. Era menor de idade, né? Ele era um profeta menor, junto com Oséias e... Eu sei. E Daniel e os outros, Isaías e Jeremias, já eram maiores. Mas porque escreveram mais, não estou a lembrar agora. Já me esqueci. Sim, porque escreveram mais. É o tamanho dos livros. Na verdade, profeta menor, profeta maior, é um sistema mais didático que nós tivemos, que nós encontramos. Né? Não tem nada a ver com a estatura, não é? Oséias 13, versículo 9, é uma palavra de Deus para Israel, o povo de Israel. Oséias, ele vai profetizar antes do cativeiro babilônico, e ele diz assim: para a tua perda, Deus diz através de Oséias, para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Quer dizer, essa rebeldia. Então, quando nós chamamos o ser humano, ele se desumanizou, na verdade, ele deixou de viver a sua plena humanidade. Na verdade, é isso que ocorreu. Ocorreu porque, quando ele se desumaniza, ele se rebela contra Deus. E não é só isso. Você se lembra bem de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro homem. Vamos ler um pouco mais a respeito disso. Vamos ver Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Em Efésios, capítulo 4, nós temos aí versículo de número 13. Eu pediria a nossa irmã Ana Romero que pudesse ler para nós. Efésios 4, 13. Veja aí o propósito da ação da salvação de Deus em nós. Efésios 4, 13. Faz favor, Ana. Sim. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso mesmo. Então, qual é o objetivo de Deus no processo da nossa salvação? Veja aí, para que todos nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Depois, então, cheguemos à condição de varão perfeito.
Quer dizer, um homem perfeito. A nossa condição de eternidade está na medida de Cristo como varão perfeito. E nós seremos perfeitos também. Depois, então, chega aqui a dizer a medida da estatura da plenitude de Cristo. E significa que, em termos de estatura plena, quer dizer, homens perfeitos. Por quê? Porque, na verdade, agora nós somos desumanos, nós perdemos a condição da nossa humanidade, porque nós só somos humanos quando comungamos plenamente com Deus. Olha aí, uma frase aí para ficar, hein? Uma frase para ficar. Nós somente somos humanos quando comungamos plenamente com Deus. Enquanto o homem não conhece a Deus, ele é um monstro. Percebem isso? Enquanto o homem não tem nenhum relacionamento com Deus, ele está se autodestruindo, ele está se autossabotando. Sabe o que é sabotar? Você sabe o que é sabotar? É justamente se autossabotar. Ele carrega no botão autodestruição. Né? O que está acontecendo com o ser humano hoje? Conosco. Né? Nós nos autodestruímos. Nós seremos elevados à condição, não é, de, por causa de Cristo, porque se depender de nós, nós não temos nenhuma condição realmente para isso. Vamos mais um bocado. Aqui mais um bocadinho. Diz assim, os efeitos da miséria. O ser humano tornou-se mau e vive onde está o mal. Na verdade, esse mal aqui é com U e não com L. Não é? Por favor, corrijam aí depois. Tá bom? Tornou-se mal e vive onde está o mal. Onde é que nós vivemos? Nós olhamos assim as paisagens, né? E dizemos assim, que coisa linda, que paisagem, que criação. Imaginem na nova terra e novo céu. Por quê? Porque a própria terra também, ela recebeu as consequências da miséria humana. Então, vamos ver um pouquinho das consequências da miséria humana na natureza, na criação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. E nós vamos ler aí, versículo de número 18. E eu vou pedir aí a Ludmila está conosco. Temos aí Ludmila conosco? Temos? Acho que Ludmila. Acho que não. Mas já que o Aristóteles chegou, então o Aristóteles vai nos ajudar, não é? Luíba. Sim, pastor. Boa noite. Na verdade, eu já estava. Na verdade, eu já estava. Já estava, então pronto. Sim, Ari, nos ajuda aí com Romanos 8, 18, e por favor, vocês estão com a Bíblia, sigam aí a leitura até o versículo 22, por favor. Romanos 8, 18, 22. Isso, faz favor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
geme e está juntamente com dores de parto até agora. Muito bem. A condição da criação é uma condição de miséria também. Então, fique tranquilo, porque o que você vê com seus olhos a respeito da criação, na nova terra e novo céu, isso nem vai se comparar. Imagine, se você vê o que é a natureza, o que é a criação, o universo, imagine quando esse universo for restaurado cosmologicamente, não é? Quer dizer, o cosmo, sabe que quando eu falo cosmo, estou falando do universo. O cosmo, ele também ficou sujeito a uma condição de miséria. Então, imaginem só na nova terra e novos céus. O que será? A verdade é que a criação geme, você percebe aí? Se ela é bela e ela está gemendo, imagine quando ela deixar de gemer, como ela será, não é? Então, aqui diz o versículo 23, eu quero ler para você, perceba aí o 23, a continuação diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a redenção do corpo, e não é a redenção da alma, porque a redenção da alma já aconteceu. A redenção da alma já aconteceu. O que falta é a redenção do corpo, que é justamente a nova criação, né? Ok? Então, aí está a nossa condição. A condição do ser humano é uma condição terrível. E vamos um pouquinho mais. Veja o que é miséria para nós aí. Miséria é justamente uma humanidade, uma geração que carrega a ira de Deus. Olha só, a ira de Deus. Eu vou pedir a... quem não leu ainda, senão eu estou aqui... quem pode ajudar aí? Quem tem Bíblia? A Ludmila não está. Jurelma tem Bíblia. Se a Jurelma tem Bíblia, pode ajudar com Efésios 5:6. Ou então, a nossa irmã Raquel, Romanos 1:18. Romanos 1:18. A Jurelma tem... Está fácil? Eu sei que ela está com os filhos, né? A Jurelma está com um bebê. Com um bebezinho, né? Um bebezinho. Então, o Luiz Fernando... lê para nós Efésios 5:6, por favor. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, o texto fala sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Deus derrama a ira. A geração humana é uma geração que carrega a ira de Deus. Agora vamos para Romanos 1:18. Raquel, por favor, nos ajuda. Sim, pastor. Romanos 1:18. E diz aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus, olha só, eu não sei se a juventude aí já ouviu uma mensagem sobre a ira de Deus, não é? Ninguém quer falar sobre ira, né? Hoje, nas redes sociais, só se fala de coisa boa, né? Ainda mais numa época tão ruim como nós estamos a viver hoje, que é uma realidade de pandemia, tanta gente morrendo, sofrendo, mas perceba que a ira de Deus é justamente derramada contra a perversão dos homens, né? Veja, isso é muito forte, né? Isso é muito forte, coisa que nós quase não ouvimos e nem fomos educados a pensar num Deus
que esteja irado contra a humanidade, né? Então, essa é a geração que carrega a ira de Deus. E, por último, aqui nessa nossa tela, acho que não, temos o penúltimo. Esse homem, esse ser humano, né, a nossa humanidade, ela é incapaz de se ajudar para sair desse estado. Qual é o estado? O estado de miséria. Salmo 42 é, naturalmente, uma linguagem ilustrativa a respeito do que Deus fez com o salmista. Vou pedir a Sânia. Sânia, você pode ler para nós Salmo 42? Salmo 42 é um salmo muito bonito, que é um salmo messiânico, que fala a respeito do Senhor, do Filho de Deus. O Salmo 42, ele vai mostrar justamente o que Deus fez por este salmista, que foi o Davi, o rei Davi. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, tirou-me de um lago ou de um lamaçal e pôs os meus pés sobre uma rocha. Isso significa que o ser humano ele não consegue sair desse estado. Ele vai justamente ser condenado. Deus é justo por manter essa situação. O Salmo 42 diz que quem fez isso para o escritor foi o próprio Deus. Deus tirou-me de um charco. Eu não sei se você caiu num charco já. Eu me lembro, nas minhas andanças quando eu era pastor lá no interior de Pernambuco, eu já não era mais menino em Barbacena, eu já era mais mocinho, já estava menino lá no Pernambuco, lá no Bom Conselho. Eu estava andando com a Kombi do Instituto Bíblico, e nessa Kombi a gente ia com pelo menos uns 8 alunos do Instituto Bíblico para uma igreja, como nós dizemos, era uma quinta, e nós dizemos lá sítio, né? E a estrada não era de... esqueci agora o termo que nós usamos aqui em Portugal, que não é asfalto. Não era do asfalto. Uhum. Cabo Verde entende, né? Asfalto. Mas aqui em Portugal é outro nome. Alcatrão. Alcatrão, obrigado, Luiz. Então, não tinha, era terra, então estava cheio de lama, e a nossa Kombi ficou atolada. E é justamente essa realidade do ser humano. O ser humano não consegue ter nenhuma possibilidade de comunhão com Deus, porque ele está atolado nesse pecado. Ele está atolado em todas as condições. Por exemplo, o casamento. O casamento ele deveria ser uma plenitude de vida, uma plenitude de comunhão entre o homem e uma mulher. Mas o que geralmente acontece? A violência doméstica, o homem, seja o homem ou a mulher, mas especialmente agora, sempre aconteceu, o homem ele subjugou a mulher, né? Justamente por quê? Por causa dos efeitos dessa separação de Deus, né? O mundo, a mente, ela ficou ligada às condições. Nós carregamos efeitos da nossa história na nossa mente, por isso que nós precisamos de um tratamento psicológico, né? Não é verdade? Quantos de nós, né, não carregamos? Todos nós carregamos a nossa história, traumas, né? Coisas ruins que aconteceram na nossa vida, e nós precisamos de uma atuação na nossa mente,
a ajuda psicológica. Por quê? Porque essa realidade do ser humano é uma realidade sobre os efeitos da nossa miséria. Os efeitos sociais do pecado, né? Qual foi o primeiro efeito social do pecado em Gênesis 4? Vou perguntar ao trio aí, junto com a Keren. Vou perguntar para o trio, qual foi a consequência, a primeira consequência do pecado no mundo em Gênesis 4? Podem fazer cábula, como diz aqui no Pernambuco, no Portugal. O que aconteceu? Ela quer falar. Então fala. É a morte, eu acho. A morte. A morte. Eu diria o assassinato. Exatamente. Não é? O que aconteceu lá, logo depois do pecado? Caim matou Abel. É justamente quando o ser humano ele se desumaniza, ele se torna um monstro e vê o seu semelhante como inimigo. Tem inveja e, por isso mesmo, vai até as últimas consequências. Então, o sistema de vida hoje, por exemplo, é um sistema de concorrência, não é? E tem muita gente que diz, não, está certo, o mundo é da gente ficar concorrendo mesmo, as empresas são assim mesmo. Isso é um desvario. Por quê? Porque a concorrência ela nunca foi um projeto de Deus. O ser humano ele está na miséria e você tem concorrentes em todos os âmbitos. Você já leu a história de Jacó? Já leu a história, por exemplo, de José? Os irmãos concorrendo com José? Quantos na família têm inveja uns dos outros? Né? Isso é consequência da miséria do ser humano. Né? E, por último, aí, ponto número 9, que está embaixo na tela, diz que o ser humano é inimigo de Deus. Né? Romanos 5:1, o Johnny pode ler esse versículo para nós, Romanos 5:1, e o nosso irmão Edmundo pode ler 2 aos Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Por favor, leiam para nós Romanos 5:1, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Perceba aí a nossa condição. 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, justificados, pois, quer dizer, depois de justificados, nós temos o quê? Paz com Deus. Não é paz em Deus e nem paz consigo mesmo. Paz com Deus significa que quem depois de Cristo tem paz com Deus, antes de Cristo é um inimigo. Percebe isso? Então, nós somos inimigos de Deus. Sem Cristo, não queremos saber de Deus. Não é? Não queremos saber de Deus. É verdade que nós temos uma ânsia. Nós temos uma ânsia, né? O ser humano, no seu sentido natural, ele tem uma ânsia, porque ele tem o que nós chamamos de um elo perdido, né? Nós perdemos aquela eternidade. Então, nós temos essa ânsia pela eternidade. Por isso que a mulher, por exemplo, ela busca ser jovem sempre, né? Não é assim as mulheres aí? Né? Por que nós temos essa luta por querer ser jovens? Né? Eu até para isso tirei a barba essa semana, justamente para ver se eu deixo de ser tão velho. Mas por que nós temos essa ânsia pela juventude? Hein, Luiz Fernando?
Nós somos os mais velhos, eu acho, aqui. Luiz Fernando vai dizer por que nós temos essa ânsia de querer ser jovem. Eu acho que eu não sou a pessoa indicada para responder isso, não. Pois, mas aí que está. Qual é porque nós perdemos. Há uma. Veja, o pastor Edmundo vai ler para nós aí, 2 Coríntios 5, 18, 19. Depois eu peço a Isabel. Isabel está com a Bíblia aí, Isabel? Está com a Bíblia? Tem uma Bíblia no celular. Não, ótimo. Não deixa de ser Bíblia. Lê para nós Eclesiastes 3, 11. Mas primeiro, nosso irmão Edmundo vai ler. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, antes de Cristo, éramos inimigos. Por isso que agora em Cristo ele nos reconciliou. Imagine você pensar que você é um inimigo, não é? É estranho falar isso, não é? Mas eu era inimigo de Deus antes de Cristo. Então, como nós estávamos dizendo, por que nós temos essa necessidade de querermos uma qualidade de vida melhor, né? Evitar o nosso processo de envelhecimento, né? Então, a Isabel vai ler para nós Eclesiastes 3:11. O que nos diz aí Eclesiastes 3:11, Isabel? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Muito bem. Olha aí, Deus deixou um resquício de eternidade. Então, por isso que nós lutamos aí para... Mas em vão. Estamos igual no lodo, estamos lá naquele lamaçal, não conseguimos, somos incapazes, né? Incapazes de sairmos desse lamaçal, né? Então, essa é a condição da nossa humanidade. E agora deixa eu ver. Eu tenho a impressão que já é hora de nós, embora que a pergunta 18 ela está ligada naturalmente a 17, mas eu penso que... Bom, vamos. Os irmãos aguentam aí mais 10 minutinhos? Se disserem que aguentam, eu vou tocar o barco. Se não, a Vânia já acenou ali. A Vânia acenou, pastor, porque eu acho que ela tinha uma questão. Ela quer falar, então. Vânia, pode falar, pode perguntar. Não, eu não sei se tem alguma coisa a ver sobre o que falámos na penúltima pergunta. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas é como falarem em termos do racismo, que para mim, na minha opinião, foi uma palavra criada pelo homem, disposta com isso, muita violência, dinheiro, política, etc. E acho que está errado, acho que nós devemos defender pessoas e ponto, independentemente da raça. Não sei se tem alguma coisa a ver com a penúltima pergunta que estávamos a falar, pastor. Ok. O assunto, a palavra inicial que você falou, cortou um pouco, eu não peguei.
Eu não consegui ouvir Eu estava a você. dizer. Sim. Ok, pastor. Eu estava a dizer que, para mim, na minha opinião, a palavra racismo, Racismo. por exemplo, exato, foi criada pelo homem e pura e simplesmente pelo homem. Porquê? Porque com isso cria uma disputa entre política, dinheiro, guerras, etc, etc, e leva a grandes consequências. E, no meu ver, acho que nós devemos defender pessoas. E ponto. E não criar palavras para definir as pessoas. Ok. Por exemplo, o racismo, que é uma ideologia, mas ele está a manifestar aquilo que o ser humano é. O ser humano em si, ele é vaidoso. Então, em termos, por exemplo, em termos culturais, em termos de raça para raça, em termos de cultura para cultura, sempre existiu desde a origem. Se você procurar, por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar racismo na Bíblia. Mas o racismo não é a ideologia que nós temos hoje, mas racismo, por exemplo, as pessoas assassinando, matando por questões de raça ou de cultura. A minha cultura é melhor que a sua, a minha é superior. A questão, por exemplo, da cultura, por anos a fio, por séculos a fio, a cultura europeia, ela sempre foi traduzida como uma cultura superior e como uma cultura mais evoluída. Então, essa ideia de cultura evoluída e cultura menos evoluída sempre vai existir, seja na Europa, seja na Ásia, existe povo para povo, família para família. Pelo homem, não é, pastor? Sim, consequência da nossa miséria humana, naturalmente, consequência da nossa miséria humana. Muito bem, é isso mesmo. Vamos mais um bocadinho, então, gente. Olha, eu quero chegar lá. Espero que vocês tenham o mesmo desejo também. Vamos lá. A pergunta 18, então nós falamos sobre miséria, certo? Agora, a pergunta 18, ela nos traz mais um bocadinho a respeito desse detalhe do estado de pecado, quer dizer, a miséria em que consiste o estado de pecado, né? Em que o homem caiu. Nós já vimos alguns detalhes, agora vamos ver outros. A resposta é: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa. Veja aí o que está em vermelho, as palavras em vermelho, na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original, na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, não pensemos que somos gente boa, pelo contrário, né? Então, o estado de pecado consiste na culpa, na falta de retidão, na corrupção e em todas as nossas transgressões. Então, basicamente em 3 aspectos aí, ok? Culpa, falta de retidão e corrupção. Nós não vamos, com isso, herdar a eternidade com Deus. Veja aí, primeiro, o pecado original é chamado de pecado herdado, quer dizer, é o pecado que nós recebemos como herança, ligado à nossa origem. Segundo, o pecado real, nós temos o pecado original e o pecado real. O pecado real é a quebra da lei de Deus, quer por omissão ou comissão, quer dizer, ato, né? Omissão é deixar de fazer. Comissão é fazer, seja fazendo, não é? Ou não fazendo, né? Na prática, a praticar ou não praticar. Seja em pensamento, palavra
ou ação. Então, esse é o pecado real. O pecado original, o pecado herdado. Terceiro, a culpa do primeiro pecado de Adão é o castigo ao qual somos expostos por causa daquele primeiro pecado cometido por nosso cabeça e nosso representante. Então, nós carregamos a culpa. E você sabe, por exemplo, quando você comete alguma falha, algum erro, você carrega também um sentimento de culpa. E é justamente o que a sociedade de hoje quer fazer, não é? A sociedade quer dizer que não existe culpa. Quando a sociedade de hoje ela está dizendo assim, olha, não existe uma verdade absoluta, não existe erro, o acerto para mim pode ser erro para você e o acerto para você pode ser erro para mim. Quer dizer, tudo é relativo. Quando, na verdade, por quê? Porque a sociedade ela procura tirar a ideia de culpa, como se culpa fosse algo muito primitivo, como se nós hoje estivéssemos numa sociedade evoluída, e numa sociedade evoluída não existe culpa. Então, não existe culpa em cometer nada, como os governantes de hoje, né? Os governantes de hoje, aqui em Portugal, desde a semana passada, só se fala no julgamento do José Sócrates, né? Lá no Brasil, só se fala, ou tem se falado muito, na soltura do Lula da Silva, da prisão. Então, por quê? Porque hoje os tribunais de justiça eles estão trabalhando com a culpa no seu sentido relativo. Na verdade, o problema ele só é problema quando o outro é defraudado. Mas se você não tem um pecado tão grave que não exponha as pessoas, então você pode passar incólume, né? É isso que geralmente acontece dentro das igrejas, né? Uma vez foram dizer para Billy Graham que ele deveria pregar sobre ele deveria pregar na igreja que ele estava visitando. Não sei se vocês já ouviram falar de Billy Graham. Ele foi um grande pregador, faleceu há alguns anos atrás, e disseram a ele que ele deveria pregar sobre o adultério, sobre roubo, coisas assim práticas, né? E uma vez, naquela vez, né, quando ele foi colocado em xeque contra isso, né, em relação a isso, ele disse assim, bom, posso até pregar sobre isso, mas eu gostaria de dizer que eu prefiro pregar sobre plenitude do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, porque, ao meu ver, diz o Billy Graham, ao meu ver, todos aqueles que não estão cheios do Espírito estão em pecado. Quer dizer, nós só damos ênfase aos pecados que são aparentes e não damos ênfase aos pecados que são interiores, né? Como inveja, vaidade, né? Nós, por exemplo, nas igrejas, nós percebemos uma coisa muito comum acontecer. Quando uma pessoa passa pela prática do adultério ou pela prática do roubo, elas são excluídas ou afastadas, disciplinadas, mas quando elas mentem, enganam, ou quando elas acabam por gerar falso testemunho, falam mal de uma pessoa para outra pessoa, essas pessoas não são disciplinadas, percebe? E nosso nível de pecado, a nossa gradação de pecado, né? Ela evita falar, por exemplo, dos vaidosos, dos arrogantes, dos invejosos,
dos mentirosos, né? Então, quando nós falamos de culpa, estamos falando que nós carregamos a culpa do primeiro pecado de Adão, que agora se faz presente através da nossa vida, dos nossos atos e dos nossos pensamentos, quer dizer, é o pecado real aí. Então, precisávamos falar mais sobre isso, e não falamos, né? Não falamos. Outro aspecto é a falta de justiça original, quer dizer, falamos de miséria. O que é a miséria? É a falta de justiça original. Então, por que nós podemos ser condenados eternamente? Porque a nós nos falta a justiça original. É a falta de entendimento de uma mente espiritual. 1 Coríntios 2,14. Cláudia, você pode ler para nós? 1 Coríntios 2,14. E eu vou pedir a Keren para ler Romanos 7,18. Keren, você pode ler para nós? Romanos 7,18 e 1 Coríntios 2,14, com a Cláudia. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, não fiquem escandalizados quando uma pessoa ela não entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só são entendidas e discernidas por mentes espirituais, não é? Por quê? Porque a nossa realidade é justamente essa que a Keren vai ler para nós, não é? Romanos 7,18. Faz favor, Keren. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Muito bem. Então, quando alguém chegar para você e falar assim: ai, como você é bom, você é tão bom. Ou então, quando quando o anjinho, o diabinho chegar no seu ouvido e disser assim: ah, como você é bom, você é tão bom, você já sabe que isso vem do demônio mesmo, viu? Olha, isso vem do demônio, é demônio, não tem problema, pode ficar certo. Por quê? Porque o demônio quer que você se sinta bem e que você acha que você é uma pessoa boa, não é? Você é um excelente homem, você é uma excelente mulher, não é? Quando é interessante como nós precisamos disso, né? Do elogio, né? Não é verdade? Todos nós precisamos do elogio, as pessoas precisam nos elogiar. Por isso que nós geralmente estamos nas redes sociais. As redes sociais servem para alimentar o nosso ego, né? Para dizer: ai, como você é lindo, olha que foto linda, você está jovem, olha, você nem está usando maquilhagem hoje, está assim desse jeito, levantou desse jeito, né? Olha que coisa maravilhosa, olha que cabelo maravilhoso. Então, quando alguém chega para você e fala assim: olha, você é um homem, um super-homem, né? Você é um homem bom, né? E Jesus foi tratado assim também, sabia? Sabia que Jesus foi tratado assim? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos. Olha só que coisa interessante, gente. Marcos, capítulo 10. Veja só, chegaram para Jesus e disseram isso também. Veja o versículo 17, Marcos 10, 17. Sânia, pode ler para nós, Sânia? A Sânia pode ler para nós? 10, 17. Marcos 10, 17. Olha só, chegaram para Jesus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Bom mestre, bom mestre. E aí, então, o Senhor Jesus, na condição de filho, na condição de homem, mas embora ele era sem pecado, ele evitou a vaidade. Veja, ele evitou a vaidade. E é isso mesmo que nós temos que fazer, evitar a vaidade. Ninguém está dizendo para você não se arrumar, não cuidar do seu cabelo, não usar sua maquilhagem, nada disso. Estou dizendo que a questão é interna, é como é que você se vê, não é? Você não tem que andar todo esfarrapado, todo cheio de, né? Ninguém está falando para você não tomar banho, viu, Luiz Fernando? Ninguém é para tomar banho, tem que tomar banho, né? Tem que se arrumar direitinho. Mas a questão não é essa, a questão é a nossa vaidade interior. Então, o Senhor Jesus disse o que para esse jovem rico, Sânia? 18, versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Pronto, está resolvido. A nossa corrupção, nós somos corrompidos. E é justamente esse o aspecto, que nós temos uma doutrina chamada depravação universal, no sentido de que nós somos corrompidos. Vamos ler agora 2 Coríntios 11, 3. Vamos ver agora, eu vou pedir ao pastor Edmundo para ler esse texto de 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 11, 3. Faz favor. 3 ou 13? 11, 3. 3. Ok. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Muito bem, a palavra aí, corrompidos, muito bem lido. Corrupção. Nós somos corruptos na nossa mente. Estamos corrompidos, ok? Então, essa é a noção de miséria terrível. E eu gostaria de pedir a nossa irmã Cláudia para fazer essa leitura dessa atual tela que eu tenho aqui e vai falar um pouco sobre o que nós podemos aprender com essa doutrina, com esse ensino, tá bom? Então, vamos atentar à leitura que a Cláudia vai fazer aí desse texto, por favor. A tela não está completa para mim, pastor. Eu vou falando se completa. Não, ela tem uma tarja com as nossas fotos. Mas diz assim. Então, quem é que está com o computador aí fácil? O Johnny está com o computador? Senhor. Essa imagem tem que baixar. Como? Desculpe. Que podemos? Sim? Sim, vamos lá. Trocou. Desculpa. Aqui. O que podemos todos nós aprender com essa doutrina? A pessoa não salva pela graça aprenderá pouco com ela enquanto não chegar à percepção de seu estado pecaminoso. O indivíduo salvo pela graça pode aprender mais uma vez, maravilha das maravilhas, ele salvou até mesmo a mim. Ele pode agradecer e louvar a Deus mais uma vez pelo ensino de Efésios 2, de 1 ao 10. E pode dar testemunho a outros do perdão que vem mediante os méritos de Jesus Cristo. Muito bem. Então, com esse ensino, o não salvo, a pessoa que não quer corresponder ou não vai corresponder com fé a essa verdade, não vai fazer nenhuma diferença para ele, não é?
a questão da corrupção, da depravação, da minha realidade, quer dizer, por isso que nós lançamos logo do início aquela frase, é uma frase que está lá no início, eu vou voltar lá para o início, e a frase é justamente essa: somente podemos conhecer a Deus se estivermos convictos da nossa miséria. Ok? Então, o não salvo, a pessoa não salva pela graça, não vai ter muita coisa com que aprender. Apenas será uma introdução, um assentimento intelectual. Agora, a pessoa salva pela graça, que está pronta a dizer assim: ele me salvou apesar de mim. Isso é muito interessante. Ele me salvou apesar de mim. Então, podermos agradecer e louvar a Deus por Efésios 2, 1 a 10. E aí, então, termino com essa outra tela, que eu espero que vocês estejam a ver, nos lembrando de João 16, 8 a 11, porque quem pode aplicar esse convencimento não somos nós, mas é o Espírito Santo. E Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele disse: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo. Veja quem é que pode convencer o mundo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Por fim, nós queremos chamar sua atenção para esta imagem que está cá, quando podemos dizer: não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Eu queria terminar para você, livre de toda a questão religiosa, de todo o aspecto da sua idade cristã, né? Todos nós temos idades cristãs, né? Eu nunca vi, mas lá no Brasil, quando era pastor, tinha gente que me chamava para pregar no aniversário de conversão, né? Então, a pessoa chegava para mim e dizia: pastor, eu queria convidar o senhor para pregar no meu aniversário de 30 anos de conversão. E, puxa vida, irmã, você está bem velhinha, né? 30 anos, quer dizer, o evangelho só ficou lá atrás, né? Você precisa se converter todo dia. Não existe esse negócio de aniversário de conversão, né? Você agora é habitante da eternidade, mas precisa todo dia encarar os seus pecados. Então, a pergunta que eu quero fazer a você é justamente essa. Você já se sente um miserável? Você está convicto da sua miséria? Você não pode herdar o reino de Deus miserável. E eu pessoalmente não vou me livrar da miséria. Eu vou continuar miserável, não é? O apóstolo Paulo diz no capítulo 7 de Romanos que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, né? E ele se diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E então, no final do capítulo 7, ele diz: mas graças a Deus... onde é que está isso? Luiz Fernando, Romanos 7, 25. Oi, Senhor. Romanos 7, 25. Olha Romanos 7, 25. Então, mas nós não podemos correr para Jesus assim, sem pensar nos nossos pecados, na nossa miséria. Nós não podemos ir além. E é muito importante que você tenha essa convicção
que você e eu, nós não somos bons para sermos agradáveis a Deus. Não é? Romanos 7 nos dá esta bênção, mas é esta bênção. Mas antes você precisa dizer o 24. O 24 diz, miserável homem que eu sou um desventurado. Não é? E você não tem que dizer isso para todo mundo, e nem colocar isso na rede social, e nem escrever no seu WhatsApp, eu sou um desventurado, Isso não tem nada a ver, isso é para você e Deus, é você e Deus, é lá no seu quarto, é quando você fechar a sua porta, ajoelhar e chorar os teus pecados, e chorar a sua vida, e chorar a corrupção do seu coração. Então, essa é a grande necessidade de hoje. Nós precisamos de homens e mulheres, de jovens, nós precisamos de esposas e maridos que chorem os seus pecados antes de chorarem os pecados dos outros. Nós precisamos urgentemente disso. Nós não estamos mais ouvindo falar sobre miséria, sobre pecado, sobre corrupção. Nós só achamos que corrupção é política, é econômica, mas a corrupção está no meu coração e eu preciso urgentemente de Cristo. É só Ele que pode me livrar do inferno. Não é? E aí eu dou graças a Deus, eu quero pedir a Luiz para ler Romanos 7, 25. Por favor, Luiz. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus. Graças a Deus. Você só vai poder dar graças a Deus se você disser que é miserável. Enquanto você não disser que está convencido da sua miséria, você não pode herdar o reino dos céus. Note bem, nem eu nem você não podemos herdar o reino dos céus. Se você se achar 10% bom para Deus olhar para você e disser, olha como você é bondoso, você não rouba, você guarda o domingo, você não mata, então você é uma pessoa tão boa. Parabéns. Não é? Se você estiver ouvindo isso, é o demônio que está dizendo isso para você. Agora, se você estiver ouvindo, você é um miserável, com certeza é Deus que está falando a você. Então, esse é o caminho, irmãos. Este é o caminho. Não existe outro. E nós precisamos anunciar isso, viu? Nós precisamos falar isso. É duro falar isso, não é? Mas, é claro, nós não precisamos ser grosseiros para dizer a verdade. Apenas temos que dizer a verdade em amor. E é isso que Efésios capítulo 4, versículo 15 nos diz. Efésios capítulo 4, versículo 15. Bom, hoje foi um bocadinho... Opa, tem alguém aí que está fazendo... Olha o tempo. Já acabou, dona Raquel. Olha o tempo. Amém.